Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai e a gente vai ver escolhas de produção, né? O principal tópico desse capítulo é fronteira de possibilidades de produção. Antes de falar sobre a fronteira, vamos falar sobre fatores de produção, né? Então, fatores de produção são elementos que são necessários para a produção de bens e serviços, né? Então, existem três principais fatores que eu vou citar aqui. Então, trabalho, capital e os recursos naturais. O trabalho é o esforço humano aplicado à produção, né? Então, o sujeito que conserta pneu, a professora que ensina a criança, o operário que produz uma fábrica, tudo isso é exemplo de trabalho, né? É interessante aqui ressaltar que os desempregados são contabilizados nesse recurso, né? Então, quando você vai dimensionar o recurso trabalho, o fator trabalho de um país, você também conta os desempregados, que são aquelas pessoas que não têm emprego, mas gostariam de ter, estão procurando emprego, né? Isso porque quando você mensura, né, quando você dimensiona o fator trabalho, você tem que dimensionar a capacidade total, né? E aí inclui também os desempregados, porque eles podem passar a produzir. É interessante aqui fazer uma divisão entre o trabalho, né, de uma pessoa não treinada e sem instrução, né? Então esse é um trabalho que se assemelha um pouco ao recurso natural, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E o trabalho que é identificado como capital humano, né? Que daí a ideia é que alguns trabalhadores trazem algo a mais, né? Como a qualificação, como alguma habilidade ou a educação formal, né? Então isso é contabilizado com capital humano. Então, uma expansão do fator trabalho, ela pode ser feita pelo aumento das horas de trabalho, né? Pelo aumento dos trabalhadores, mas também pode ser feita pelo aumento do capital humano, pelo aumento do treinamento, da educação dos trabalhadores. O outro fator é o capital, né? Então, o capital, eles são fatores, né, que são produzidos para um uso específico. Ele é produzido para ser usado na produção de outros bens e serviços, tá? Essa é a definição de capital. Como assim, né? Olha, por exemplo, um prédio de escritórios, né? Então, ele é produzido, ou seja, ele é construído para ser utilizado na produção de outros bens e serviços, né? O exemplo bem clássico também, ferramentas, né? Ferramentas são bens que são feitos para produzirem outros bens e serviços, né? De maneira análoga, você tem equipamentos, né? Equipamentos de uma indústria, né? São bens que são sempre produzidos com o objetivo, né, de ser utilizado na produção de outros bens e serviços. O capital, o fator capital, ele não é limitado aos bens físicos, né? Ele pode ser também uma descoberta intelectual. Por exemplo, o software de um computador, né? Ele é produzido, né? Então, primeira condição. Segunda condição, ele é utilizado na produção de outros bens e serviços, mas ele não é físico, né? O dinheiro, em particular, não é capital, né? Ele pode comprar capital, né? Pode comprar outros fatores, mas ele não é capital porque ele não pode ser utilizado diretamente na produção de outros bens e serviços. É por isso que ele não é capital. Você pode considerá-lo capital financeiro, mas não capital aqui no entendimento de fator de produção. Bom, o terceiro fator que a gente vai comentar aqui é o fator que diz respeito aos recursos naturais, né? Então, a definição dos recursos naturais são fatores que são encontrados na natureza, né? Que não provém de uma manipulação e que são usados na produção, né? Então, claramente aqui, olha, o petróleo é um recurso natural, a terra é um recurso natural. A gente pode pensar em três principais formas de expansão desse fator recursos naturais, né? Então, acho que o primeiro é o mais imediato, né? É a descoberta de novos recursos. Você descobre
uma nova jazida de petróleo, né? Então isso faz com que você expanda o seu fator recursos naturais, né? A segunda forma de expansão de recursos naturais é a descoberta de novos usos para os recursos. Então, vou dar um exemplo. O petróleo, antes de se descobrir a tecnologia para explorá-lo, ele era algo que era maléfico para as terras dos fazendeiros, né? Porque impossibilitava a plantação e não tinha uma aplicação devido à falta de tecnologia, não sabia o que fazer com o petróleo, né? Uma vez que isso foi descoberto, o petróleo passou a ser um recurso natural e passou a ser usado, né? E houve então uma expansão de um recurso natural. Aqui, fazendo um parênteses, né, nessa segunda forma de expansão de recurso natural, aqui a gente vê a importância da tecnologia no processo produtivo, né? Você saber como produzir é extremamente importante, tanto é que antes dessa descoberta, o petróleo não servia para nenhuma dessas aplicações que a gente tem hoje, né? Então, a tecnologia, que a gente vai entender como modo de como produzir, vai ter um papel muito importante nessa formulação de produção. E a última forma de expansão de recursos naturais é a descoberta de novos meios de extração, né? Então imagina que você sabe onde o recurso natural está, você sabe como utilizá-lo, mas não há meios de acessá-lo, né? Imagina que está no meio que você não tem meios de acessá-lo. Se descobre um novo meio que permita extraí-lo, você consegue expandir o seu recurso natural. Então, olha, formas de expansão, descoberta de novos recursos, descoberta de novos usos para os recursos e descobertas de novos meios de extração. Vamos passar então a fronteira de possibilidades de produção, né? Então vamos imaginar uma fábrica aqui nos Estados Unidos que pode fabricar tanto esqui quanto snowboards, né? Então existem algumas combinações que a fábrica pode configurar, né, de produção. Por exemplo, a combinação A é se a fábrica se especializa em esqui, se ela só faz esqui e não faz nenhum snowboard, né? Nenhum snowboard. Nesse caso, ela tem uma capacidade de produção de 200 esquis. Quando eu falo esquis, é o par de esqui, né? São 200 pares de esqui. Já no outro oposto, né, na combinação C, se ela se especializa em snowboards, ela tem, e não faz nenhum esqui, ela tem uma capacidade de produção total de 100 snowboards. E a gente tem uma situação intermediária, que é a combinação B, em que a fábrica ela faz dos dois produtos, né, simultaneamente. Então ela faz esqui e faz snowboards, e nesse caso ela faz 100 pares de esqui e 50 snowboards. Vamos seguir com a metodologia desse curso, né, que é análise por gráficos, né? Então eu vou primeiro representar num plano cartesiano as três combinações A, B e C. Eu vou colocar no eixo vertical, a quantidade de esquis produzida, né? E no eixo horizontal a quantidade de snowboards produzidos. Então, a primeira combinação, a combinação A, é o caso que eu tenho 200 esquis e nenhum snowboard. Então, eu estou nesse ponto aqui, né? Combinação B, então são 100 esquis, né? Então, 100 esquis. Então, essa linha aqui do eixo vertical é igual a 100, né? 50 snowboards, então eu tenho que estar nessa linha vertical onde snowboards é igual a 50. O cruzamento dessas duas linhas se dá aqui, né? Deixa eu marcar o ponto A. Esse é o ponto B. E finalmente o ponto C, eu tenho 0 esquis, então eu tenho que estar nessa linha, e 100 snowboards nessa linha. O cruzamento vai dar aqui. Então esse é o ponto C. Esses pontos estão alinhados, né? Eu consigo passar uma reta, né, nele. E o que representa essa reta, né? O que representa essa reta? Essa reta representa todas as combinações possíveis que essa fábrica produz de esqui e snowboard. Como assim? Não eram só 3? Não, eram 3 exemplos, né?
Um exemplo, se todo mundo, se a fábrica se concentra, se especializa em esqui, ponto A. Se ela se especializa em snowboard, ponto C. E um exemplo de uma produção aí combinada de esqui e snowboard é o ponto B. Mas você tem outras possibilidades, né? Por exemplo, essa possibilidade aqui, olha, que não está na tabela, né? Mas faz parte das possibilidades de produção da fábrica, né? E nesse caso aqui, olha, quanto a fábrica estaria produzindo? Ela estaria produzindo 25 snowboards e 150 esquis, né? Então é um ponto que a gente consegue enxergar quando a gente desenha essa reta, mas que não estava inicialmente nos dados fornecidos. Bom, e eu tenho outras combinações possíveis, né? Então eu vou chamar esse ponto aqui de D, né? Posso até acrescentar aqui D, é um ponto que eu tenho 150 esquis e 25 snowboards. Posso ter esse ponto aqui, que eu tenho 50 esquis, chamar de ponto E, 50 esquis e 75 snowboards. E eu tenho infinitos pontos aqui nessa reta, né? Olha, eu podia ficar aqui brincando disso, né? O dia inteiro. Por isso que essa reta, ela representa todas as possibilidades de produção, todas as combinações de esqui e snowboard que essa fábrica tem. O nome, então, é Fronteiras de Possibilidade de Produção, né? Que dá a fronteira, é onde essa fábrica consegue trabalhar, né? Com as combinações possíveis de esqui e snowboard. Olhem a praticidade que essa curva tem, né? Imaginem que você queira saber que exista uma demanda, né, de uma certa quantidade de esqui, uma certa quantidade de snowboard no mercado, se você quer saber se você consegue atender ou não, né? Então, por exemplo, imagine que exista uma demanda de 200 esquis e 50 snowboards, né? Imagina, o que acontece? Será que essa fábrica consegue produzir isso ou não, né? Então, olha, 200 esquis tem que estar nessa linha, 50 snowboards tem que estar nessa linha. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de F, está então aqui, né? F. Eu dei uma limpada no gráfico, né, pessoal? Tirei os pontos D e E para ficar mais claro. Esse ponto F. O que acontece com esse ponto F? Ele está fora da sua fronteira de possibilidade de produção. Esse ponto aqui, ó, você não consegue produzir, ele está fora, né? Vamos pegar mais um exemplo. Imagina que eu tenho um ponto, uma combinação, né? G que tenha 50 esquis e 50 snowboards. E aí, você consegue produzir isso ou não? Tentem responder essa pergunta. Parem o vídeo e respondam essa pergunta. Olha. Esse ponto aí, ele está aqui em 50 snowboards, 50 esquis, ele está aqui, né? Olha, a combinação G está aqui, tá? O que acontece? Ela está dentro da fronteira de possibilidade de produção. A resposta é, consigo produzir, né? Qual o problema aqui? Que eu estou dentro, tem recurso da minha firma que eu não estou utilizando, não estou no limite da minha firma, ou seja, não estou na fronteira da minha firma. Né? Eu consigo produzir essa combinação G aqui, de 50 esquis e 50 snowboards, mas eu tenho recurso que não está sendo utilizado na minha firma. Tem trabalhador encostado, sem fazer nada, ou tem equipamento não sendo utilizado. Né? Tem algum recurso não está sendo utilizado porque eu estou dentro da fronteira de possibilidade de produção. Né? Tem um recurso ocioso. Quando você utiliza, por exemplo, aqui no ponto D, vamos reconstituí-lo, né? Ponto D, 150 esquis e 25 snowboards. Aqui você consegue produzir, mas você não tem recurso ocioso. Você está aplicando todos os recursos que você tem. Então, você está na fronteira, né? De possibilidade de produção. Você está no seu limite, tá? Então, olha, pessoal, essa área que eu estou pintando aqui na fronteira de possibilidade de produção é um ponto que você consegue produzir, mas você não está usando todo o seu recurso. Em cima da reta, da própria fronteira, né, dessa reta roxa aqui, você consegue produzir também
A diferença é que você está usando todos os recursos que você tem, você está na sua fronteira de possibilidade de produção. E fora daqui, eu vou pintar de uma outra cor, pintar de azul, né? Fora dessa fronteira aqui onde eu estou pintando de azul, você não consegue produzir, tá? Você não tem capacidade de produzir combinações que estão nessa área azul, que é toda a área fora da fronteira de possibilidade de produção. Vou limpar um pouco essa imagem aqui. Eu gostaria de que a gente olhasse esse gráfico com um maior detalhe, tá? Então eu vou propor aqui um zoom nessa região em verde aqui, olha, fazer um zoom nessa circunferência verde, olha, né? Percebam aqui, olha, que nesse gráfico da esquerda eu estou indo de 0 a 200, enquanto no zoom eu estou indo de 95 a 105, né? Então estou pegando só esses valores aqui perto de 100, né? É o zoom aqui dessa região verde aqui. Mesma coisa, olha, no eixo horizontal estou indo de 0 a 100, mas no meu zoom eu vou só de 48 a 53, né? Olha, é o zoom aqui, né? Que está definido por essa circunferência verde aqui, tá? Então o que eu fiz? Eu estou pegando essa regiãozinha aqui verde, né? Essa regiãozinha verde aqui, estou fazendo um zoom para ver o que acontece com a minha fronteira de possibilidade de produção ali. Minha fronteira está aqui, representada por essa reta azul, né? O que a gente percebe, que aqui a gente consegue ver o que acontece quando a gente passa desse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui, para não confundir com os outros, né? De ponto H para um ponto I, por exemplo, né? O que acontece? Olha, na verdade, eu deixo de produzir uma certa quantidade de esqui, né? Olha, uma certa quantidade de esqui para produzir uma certa quantidade de snowboard. Quanto, né? Quanto de cada? Olha, daqui eu passo de 100 esquis nesse ponto para 98, né? Então eu tenho aqui, olha, menos 2, né? Menos 2. Eu perco, então, a produção de 2 esquis e passo de 50 snowboards para 51. Então, aumento de 1, né? Aumento de 1. Então, se eu quiser produzir um snowboard, eu tenho que deixar de produzir 2 esquis, certo? É essa a mensagem aqui, né? Isso, pessoal, é o custo de oportunidade de eu produzir, dessa fábrica, produzir um snowboard, né? Então, olha, o custo de oportunidade de produzir um snowboard é de 2 esquis, né? 2 esquis. Custo de oportunidade, né, é sempre dado em atividades alternativas, né? Se eu estou fazendo snowboard, eu estou deixando de fazer esquis, né? Então, quanto isso está me custando em esqui, essa produção de um snowboard? Então, aqui claramente, olha, custo de oportunidade de produzir um esqui custo de oportunidade para produzir um snowboard é 2 esquis, porque eu deixo de fazer 2 esquis, né? De uma forma geral, pessoal, a inclinação, o valor absoluto da inclinação dessa fronteira de possibilidade de produção vai ser sempre o custo de oportunidade do bem que está no eixo horizontal, né? Eu vou escrever aqui, tá? Olha. Então, olha, o valor absoluto da inclinação, valor absoluto, né, pessoal, é que se é negativo ele fica positivo, e se ele era positivo, continua positivo, tá? Então vai ser igual sempre o custo de oportunidade do bem do eixo horizontal, né? E isso facilita muito a vida, porque eu consigo calcular, como é uma reta, eu posso pegar qualquer triângulo, então eu posso calcular em qualquer triângulo essa inclinação. Vou pegar esse grandão aqui só para vocês verem que dá a mesma coisa, tá? Então, olha, aqui eu estou indo de 200 até 0, né? Então, essa variação aqui é menos 200 nesse cateto horizontal, vertical. E no cateto horizontal, estou indo de 0 a 100, uma variação de 100, né? Essa inclinação aqui, vou marcar aqui assim, vai dar menos 200 sobre 100,
que é igual a menos 2, tá? Só que o custo de oportunidade de snowboard é o valor absoluto de menos 2, né? Então, olha, o valor absoluto de menos 2 é 2. Então, o custo de oportunidade de snowboards é igual a 2 esquis, né? Mesma conclusão que a gente chegou daqui, né? Mas eu consegui fazer mais rapidamente usando outros pontos da fronteira de possibilidade de produção, tá? Então, a primeira propriedade da fronteira de possibilidade de produção é que a inclinação, né? Se você calcular a inclinação e tirar o valor absoluto, vai dar o custo de oportunidade do bem que está nesse eixo horizontal, tá? Professor, e qual que é o custo de oportunidade dos esquis, né? Essa é uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Então, olha, vamos pensar nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, se você produz 2 esquis, você deixa de produzir um snowboard, né? Se você produz 2 esquis, o custo, então, de oportunidade de 2 esquis é igual a 1 snowboard, certo? Qual que é o custo de oportunidade, então, de um esqui, que era a pergunta inicial, né? Vou fazer um pouco mais para a esquerda, senão não vai caber. Qual que, então, que é o custo de oportunidade de um esqui, que foi a pergunta inicial, né? Olha, se 2 esquis, o custo é 1 snowboard, um esqui é meio snowboard, né? Regra de 3 aqui, você consegue matar, tá? Então, o custo de oportunidade de um esqui é meio snowboard. Se você quiser usar a inclinação, né, que aqui deu 2, né? Então, custo de oportunidade, vamos usar um plano mais limpo, né? Então, olha, se você quer, então, o custo de oportunidade do bem que está no eixo vertical é 1 sobre o valor absoluto da inclinação, né? É o inverso, então, né? Veja que isso aqui, utilizando o valor de 2 que eu tinha achado, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 2, que é o meio, né? A gente consegue achar, tá? Você não precisa decorar isso, tá, pessoal? Vocês podem sempre fazer um raciocínio assim, né? Que talvez seja mais fácil até de conseguir achar os custos de oportunidades. Então, vamos agora tentar entender como essas combinações são formuladas, né? Aqui, vamos imaginar, então, usando já o conceito de fator de produção, né? Que a gente, para fazer uma hipótese simples, que a gente só tenha trabalho nessa fábrica, né? Só para fazer a análise ficar simples, tá? Então, imagina que eu tenha 100 trabalhadores, né, nessa fábrica, e cada trabalhador, né, olha, cada trabalhador, ele pode produzir ele tem a opção, ele pode produzir ou 2 esquis, se ele for fazer esqui, ou um snowboard, se ele for fazer snowboard. É a capacidade de produção que cada trabalhador tem, né? Então, veja, agora estamos, né, tentando conectar a ideia de fator de produção com a ideia de fronteiras de possibilidade de produção, né? Então, se a empresa tem 100 trabalhadores e cada trabalhador pode fazer 2 esquis ou um snowboard, responda a seguinte questão: se o chefe dessa empresa mandar todos os trabalhadores produzirem esqui, quantos esquis serão produzidos? Essa é muito fácil, né? 100 vezes 2 dá 200. Olha, esse 200 saiu daqui, tá? Nesse caso, se o patrão mandou todos os trabalhadores produzir esqui, ninguém está produzindo snowboard, por isso que eu tenho 0 aqui, né? Vamos ver se tudo se encaixa, né? Vamos ver se essa combinação C se encaixa. Se o patrão mandar os trabalhadores produzir só snowboard, então esse 0 de esqui é automático, né? Se ele mandou só produzir snowboard, não vai ter nenhuma produção de esqui. Se todo mundo for produzir snowboard e cada um produz um, eu vou ter 100 snowboards sendo produzidos, né?
Muito bem. Pergunta agora. Na combinação B, quantos trabalhadores estão produzindo esquis e quantos trabalhadores estão produzindo snowboards? Tentem fazer essa conta, né? Parem um pouco o vídeo e tentem fazer essa conta. Bom, se você fez, né, demora um pouquinho, mas você vai ver que para 100 esquis eu preciso de 50 trabalhadores, né? A opção B aqui eu estou detalhando. 50 trabalhadores. E para eu ter 50 snowboards, eu também preciso de 50 trabalhadores. Como assim, né? Olha, 50 trabalhadores, cada um faz 2 esquis, 50 vezes 2 dá os 100 esquis aqui, né? 50 trabalhadores, cada um faz um snowboard, 50 vezes 1 dá os 50 daqui, né? E isso totaliza os 100 trabalhadores que a firma tem, tá? Então, pessoal, isso é o que está por trás da reta de fronteira de possibilidade de produção. Aqui num caso mais simples, que eu tenho só um recurso, um fator que é o trabalho, mas eu poderia ter outros fatores, né? Mais de um fator. Tá? É por isso que a gente consegue ter essas combinações, né? Daí que vem essas combinações A, B e C. Só vamos ver uma resolução de um problema, né? Então imagina assim, que a gente tem uma empresa com 200 trabalhadores. E daí cada trabalhador pode produzir ou 4 mesas, né? Vamos imaginar que seja uma empresa, uma fábrica que produza ou mesa ou cadeira, ou mesa e cadeira juntos, né? Então, cada trabalhador pode produzir 4 mesas, né? O mesmo trabalhador, se for produzir cadeiras, ele pode produzir 4 cadeiras, né? Então, muito bem, esses aqui são os dados do problema. Com isso, é possível calcular a fronteira de possibilidade de produção, né? E o custo de oportunidade tanto da mesa, de fabricar uma mesa, quanto de fabricar uma cadeira, né? Então, o custo de oportunidade da mesa e o custo de oportunidade da cadeira. Então, eu peço que vocês tentem fazer, né? Parem um pouquinho o vídeo, tentem fazer isso sozinhos, né? Testando aí o que a gente acabou de ver, tá? Mas eu vou resolver também, tá? Então, olha, 200 trabalhadores, né? 4 mesas e 3 cadeiras, tá? Então, eu vou trazer aqui o plano cartesiano, né? Deixa eu trazer aqui o enunciado do problema também, né? Deixar aqui embaixo para não atrapalhar, né? Olha, então, primeira coisa eu quero desenhar a fronteira de possibilidades de produção, né? Então, o jeito mais fácil, pessoal, é pensar nas especializações. Pensa que essa fábrica se especializa totalmente em mesa, coloca todos os trabalhadores para produzir mesa, né? E depois faz a mesma coisa com cadeiras. Com esses 2 pontos, você já consegue calcular, desenhar a fronteira de possibilidade de produção, tá? Então, ó, se 200 trabalhadores produzirem só mesa, né? Se cada um produz 4 mesas, quantas mesas no total eu vou ter? Então, essa é a combinação A, tá? Essa combinação A vai ser especialização em mesa. Vou produzir só mesa, não posso produzir cadeira. Bom, cadeira é fácil, né? Moleza, é 0, né? Agora, não tem ninguém produzindo cadeira, então 0 cadeiras está sendo produzida, né? Se todo mundo estiver produzindo mesa, são 200 trabalhadores, cada um produz 4 mesas, o total vai dar 800 mesas, tá? Agora, pessoal, vou para o extremo oposto, né? Eu falei para vocês que com 2 pontos só eu consigo matar essa charada, né? Ó, vou partir da hipótese que todo mundo está fabricando só cadeira. Então, eu tenho aqui na combinação B uma especialização em cadeira, né? Aqui no B. Então, olha, se todo mundo está fazendo cadeira, né? Se a empresa instruiu os funcionários para produzir só cadeira, não tem ninguém fazendo mesa, eu tenho 0 produção de mesa. Se os 200 trabalhadores estão fazendo cadeira e cada um faz 3 cadeiras, né? No total eu vou estar produzindo 600 cadeiras, tá? Só olha, com esses 2 pontos eu consigo desenhar a fronteira de possibilidade de produção. Eu vou até tirar essa última linha aqui para vocês acreditarem em mim, tá? Ó, ponto A é 800 mesas e 0 cadeiras. Então, no cruzamento dessas 2 linhas, o ponto A está aqui. Ponto B, né?
0 mesas, né? 0 mesas, 600 cadeiras, tá? Então, o ponto B no cruzamento dessas asinhas, ele está aqui. Então, olha, a fronteira de possibilidade de produção é uma reta ligando o ponto A ao ponto B, tá? Muito simples, tá? Então, a primeira parte do problema tá resolvida, né? Isso aqui não tá. Deixa eu dar um zoom aqui para fazer certinho. Tá resolvida, né? Fronteira de possibilidade de produção é essa reta roxa, tá? Vou apagar aqui o enunciado para a gente conseguir dar continuidade na resolução do problema. A segunda pergunta é o custo de oportunidade de cadeira e o custo de oportunidade de mesa, né? Vamos começar por cadeira, né? Cadeira é fácil, né, pessoal? Era o coeficiente angular em valor absoluto dessa reta aqui, né? Você pode pegar esse triângulo grandão aqui, que é o mais fácil, né? Olha, tá indo de A para B, então tá indo de 800 para 0, então esse cateto aqui tem menos 800. E esse cateto horizontal tá indo de A para B, né? Olha, de A para B, né? Tá indo de 0 para 600, tem 600, tá? Então, essa inclinação, a inclinação da fronteira de possibilidade de produção tem menos 800 sobre 600, né? Então, isso aqui tem 4 sobre 3, isso aqui dá menos 1,33, né? Então, o valor absoluto dessa inclinação, né? Como tem menos, pessoal, é só tirar o menos, tá? O valor absoluto é isso. Se tem menos, tira menos. Se não tem menos, não precisa tirar nada, deixa do jeito que tá, tá? Dá 1,33. Então, olha, respondendo a segunda pergunta, né? Ó, custo de oportunidade da cadeira, né? É 1,33 mesa, tá? Agora, ele quer o custo de oportunidade da mesa, né? É só calcular o inverso disso daqui, tá? Olha, 1 sobre o valor absoluto da inclinação é igual a 1 sobre 1,33, pode fazer na calculadora, dá 0,75. Então, o custo de oportunidade da mesa é 0,75 cadeira, né? O pessoal sempre tem que colocar a custo de oportunidade, nesse caso aqui, né? Em relação ao outro bem, sempre tem que ter mesa. O que isso quer dizer? Que para fazer uma cadeira, eu deixo de produzir 1,33 mesa. Para fazer uma mesa, eu deixo de produzir 0,75 cadeira. Tá? Por isso que eu sempre tenho que colocar aqui como unidade, né, o outro bem.